Professor também estuda? Hello everybody, eu sou a Teacher Ana, eu sou professora de inglês e esse é o Ana Busy Talks. Aqui eu te ajudo a aprender e melhorar o teu inglês de forma prática e objetiva. E a resposta é sim, professor também estuda. Além de sempre estar estudando por causa das aulas, sempre que eu estou dando uma aula sobre uma matéria, automaticamente eu estou estudando sobre aquilo, eu também preciso estudar as matérias que eu não lembro, ou que eu não recordo direito, ou que eu tenho alguma dúvida. Além disso, eu preciso estar sempre me atualizando, porque com a globalização hoje em dia, com a internet, a gente tem muitas palavras novas que surgem diariamente, muitos vocabulários que são diferentes do que eu costumava aprender lá quando eu comecei a aprender inglês quando eu tinha 10 anos. Então é importante sim que o professor também estude. Ok, então por que eu tô falando tudo isso aqui? Justamente porque hoje eu vou dar algumas dicas de como eu, como professora, estudo inglês. A primeira dica que eu vou dar, até pode parecer até um pouco estranha, mas ela é muito real. Seja humilde. Quando a gente está aprendendo uma segunda língua, é muito importante a gente entender que a gente não sabe tudo. A partir do momento que a gente acha que sabe tudo, seria o momento que a gente precisaria parar de estudar. Só que isso nunca vai ser verdade, nem para inglês, nem para nenhuma outra língua, nem para qualquer outra coisa no mundo que a gente estude. Eu uso esse pensamento tanto quando eu estou estudando, para entender que eu sempre tenho coisas a mais para aprender e para me aperfeiçoar, quanto também quando eu estou dando aula. Eu preciso entender que durante a aula, não é só porque eu sou professora, que eu sei tudo, que eu sei todas as palavras, que eu sei todas as regras. Então não tem problema a gente parar, a gente pesquisar, a gente reestudar alguma coisa que a gente já estudou. Justamente porque nós somos humanos, a gente erra, a gente esquece e a gente não sabe tudo. Eu tenho certeza absoluta que tu não sabe tudo sobre a língua portuguesa, que é a tua primeira língua. Tu não conhece todas as palavras que existem, tu não conhece todas as regras gramaticais. Então é claro que a gente não vai saber tudo numa segunda língua que a gente esteja aprendendo. Mesmo que a gente esteja estudando essa língua há muitos anos, mesmo que a gente já seja praticamente fluente, que a gente já saiba muita coisa, a gente nunca vai saber tudo. Então é muito importante que a gente nunca pare de estudar e se atualizar. Então, como eu realmente estudo inglês? Para mim, a melhor dica, a melhor maneira de estudar é inserir o inglês no nosso dia a dia. Por mais que a gente sempre precise revisar vocabulários e gramáticas, quanto mais a gente insere e vive o inglês no dia a dia, mais a gente estuda sem nem perceber. São essas vivências diárias da língua que fazem com que a gente estude realmente e aprenda, porque isso faz com que a gente insira e viva o inglês realmente no dia a dia e a gente não precisa nem pensar às vezes no que a gente está fazendo, a gente vai aprendendo automaticamente. Para mim, pessoalmente, o que mais me ajuda a aprender inglês é assistir vídeos no YouTube. O YouTube é uma ótima maneira de estudar justamente porque a gente encontra todos os tipos de conteúdo, desde vlogs, pessoas que contam seu dia a dia e a gente tem muito vocabulário do dia a dia mesmo, pessoas que falam sobre os mais diversos assuntos, então é que a gente pode explorar todos os conteúdos, as coisas que tu gosta, os teus hobbies, as coisas que tu gosta de assistir, de fazer. A gente tem 1 milhão de conteúdos para todos os gostos. Então eu acho que o YouTube é uma ferramenta muito ótima para estudar justamente por isso. Tu encontra de tudo. Eu gosto também de filmes e séries, porém o YouTube traz essa coisa mais do dia a dia mesmo, mais a realidade. E aqui, nem sempre a gente precisa ficar traduzindo tudo que a gente vê. A gente pode simplesmente colocar o vídeo em inglês e tentar entender pelo contexto o que está acontecendo. Quando a gente está estudando a gramática e o vocabulário formais, nem sempre a gente pode simplesmente ver as coisas pelo contexto. Porém, quando a gente está estudando de uma forma mais informal, assistindo um vídeo, a gente pode entender no geral o que está acontecendo. E aí a gente vai pescando algumas palavras, algumas expressões que nos chamam a atenção e procurando qual que é o significado dela. Então eu acho isso uma maneira muito boa de inserir realmente no dia a dia o inglês. E é importante também a gente saber selecionar. Então a gente não vai pegar todas as expressões e todas as palavras que a gente vê no vídeo. Escolhe 2, 3 expressões que te chamaram mais atenção naquele vídeo, procura qual que é o significado delas e tenta usar no dia a dia. Esse é um exercício muito bom, porque a gente não sai do vídeo com um monte de expressões que a gente não entende, que acaba sendo muita coisa. A gente sai com uma coisinha pouquinho, a gente realmente insere e usa no dia a dia. E aos pouquinhos a gente vai pegando mais expressões e aprendendo mais. Com isso que eu falei de pegar as frases que nos chamam a atenção, 2 ou 3, a gente faz uma repetição inteligente. Então, como eu falei, a gente tenta inserir essa frase no nosso dia a dia, ou a gente tenta gravar essas expressões das palavras que a gente pegou. A gente pode fazer isso através de flashcards, a gente pode colocar no quarto essas expressões e ir lembrando diariamente. A gente pode ficar repetindo essas frases em voz alta. Sempre que a gente vê essas frases em algum outro lugar, em alguma outra fonte, a gente faz a associação, é a mesma frase que eu vi no vídeo, significa tal coisa. No banho, enquanto está dirigindo, usa essas pequenas frases que tu pegou e vai lembrando e inserindo elas no dia a dia. É muito mais fácil que a gente estude desta maneira do que a gente pegar 1 milhão de frases, colar uma lista e tentar decorar. Isso nunca vai ser uma coisa eficiente.
Outra maneira muito legal, ainda utilizando os vídeos, é fazer o processo de shadowing. Shadow significa sombra. Então a gente literalmente repete, a gente imita aquilo que a pessoa está falando no vídeo. Quando tu vê uma palavra, uma expressão que te chama atenção, repete no vídeo e tenta imitar exatamente a forma que a pessoa está falando. Aí tu vai pesquisar qual que é o significado daquilo e tenta imitar exatamente a pronúncia, o jeito que a pessoa está usando. É importante que a gente faça isso com trechos, não precisa ser só expressões, pode ser trechinhos ou frases curtas, que a gente repita várias vezes. Então, num mesmo vídeo, tu não precisa pegar 25 frases e fazer várias vezes. Pega ali 1, 2 ou 3 e faz esse processo, as que te chamam mais atenção, as que tu acha que é mais importante. Depois, claro, tu pode repetir o vídeo e pegar outras frases, mas vai indo aos poucos, não pega muita coisa de uma vez só, porque senão realmente é muito difícil pra gente associar. E aqui o foco é no ritmo e na entonação, e não na perfeição. Fazendo alguns minutinhos do shadowing com alguma expressão, com alguma frase, tu já começa a sentir que tu vai destravando. Outra maneira muito boa de praticar inglês no dia a dia é com a produção ativa. Ou seja, realmente a gente falar, a gente usar aquelas expressões. A dica número 1 que eu dou aqui, que eu sempre falo, eu já falei inclusive em outros vídeos, fale em voz alta. É muito diferente a gente falar uma frase ou uma expressão na nossa cabeça e a gente repetir em voz alta. É em voz alta que a gente realmente articula as palavras, que a gente percebe se a gente está falando certo ou não. Então, depois que tu escolhe aquelas 2 ou 3 frases ou expressões, tenta realmente usar elas. Se tu pegou uma expressão, tenta encaixá-la numa frase, fala em voz alta, finge que tá conversando sozinho. Tu pode também narrar o teu dia, literalmente as coisas que você tá falando. I'm getting up, I'm taking a shower, I'm taking my dog for a walk. In the afternoon, I'm going to have a coffee with a friend. This morning, I forgot to wash my clothes. Então, realmente tudo que tu vai lembrando, pensando no teu dia a dia na tua cabeça, passa pro inglês. Isso é uma forma de automatizar a língua, eu já falei isso em outro vídeo, faz com que a gente pare de traduzir tanto as coisas do português para o inglês. E também faz com que a gente realmente use aquelas expressões que a gente aprendeu no dia a dia, que elas façam sentido. Isso faz com que o nosso cérebro associe muito melhor as coisas, quando as coisas elas fazem sentido sendo usadas, não só frases soltas e aleatórias. O que tu pode fazer também é inventar diálogos na tua cabeça. Tu pode pedir para inteligências artificiais, por exemplo, criar diálogos usando aquelas expressões e aí ler em voz alta, repetir, fazer como se tu estivesse tu mesmo conversando. Tu pode gravar áudios no celular e mandar para ti mesmo ou mandar para alguém usando aquelas expressões. Então, realmente ativamente usar aquelas expressões, aquelas frases que tu tá tentando aprender. Outra forma muito boa também é fingir que tá ensinando. Então, como eu falei, como eu sou professora, eu acabo estudando inglês diariamente, justamente porque quando a gente explica alguma coisa, isso realmente está mostrando pro nosso cérebro que a gente sabe. É nesses momentos que a gente vê o que a gente sabe, o que a gente não sabe, o que a gente tem dúvida. São nesses momentos, inclusive, às vezes, quando eu tô com os alunos, que eu percebo alguma coisa que eu não lembro, alguma palavra, alguma expressão, ou até alguma regra de gramática que eu não gravei, ou que eu esqueci, que daí eu vou atrás de aprender. Justamente porque eu tô ensinando, e aí nesse momento que tu percebe o que tu sabe e o que tu não sabe. Então, quando tá estudando gramática, por exemplo, tu fingir que tu tá explicando para um aluno é uma ótima forma de treinar e de aprender, de gravar aquilo. Isso vale também para músicas, então tu pode pegar a letra de uma música que tu gosta em inglês, pegar ele do computador e tentar cantar lendo a letra em inglês, e realmente porque tu vai estar botando para fora, e aí tu pode fazer aquele exercício de shadowing novamente, para realmente pronunciar realmente como o cantor tá falando ali. Isso é uma forma também de articular e de aprender melhor. Se tu tá gostando desse vídeo, não esquece de curtir. Deixa um comentário aqui embaixo pra mim, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e também para ver os outros vídeos que eu tenho aqui postado e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Me segue também lá nas outras redes, onde eu também posto os vídeos com dicas de inglês num formato um pouco mais curto. Outra coisa que me ajudou muito a aprender inglês é ler. E aqui, quando eu digo ler, é de tudo. Tu não precisa pegar um livro super difícil e ler em inglês e achar que tu vai estar aprendendo. Isso não vai funcionar. A gente vai aos poucos. Então começa com posts no Instagram, coisas curtinhas. Começa com as manchetes de notícias que tu vê em inglês. Lê, tenta entender, tenta ver as palavrinhas que te chamam a atenção. Depois vai passando para posts um pouquinho mais longos. Pega um livro um pouquinho mais simples, vai indo parágrafo por parágrafo. Aos poucos e com o tempo, tu vai aumentando a dificuldade das coisas. Isso tudo e também inclui as coisas que eu vi antes. Então, quando tu lê um post em inglês, por exemplo, no Instagram, pega coisas que te chamam a atenção e vai fazendo aqueles exercícios que eu falei anteriormente. E aqui também vale uma coisa que eu falei antes. Vai destacando, tirando vocabulários úteis. Não adianta a gente pegar listas e listas de vocabulário e querer ficar decorando as coisas.
Pode ser até que tu consiga decorar várias palavras. Mas e aí, como é que tu usa? Tu conseguiria usar essas palavras no dia a dia? Realmente aplicar elas? É assim que a gente aprende de verdade. É quando a gente consegue usar, se expressar usando aquelas coisas que a gente tá aprendendo, aquela gramática, aquele vocabulário. Então não adianta só sair decorando coisa, tem que aplicar no dia a dia. Outra coisa que me ajudou muito a estudar inglês é organizar a rotina. A rotina de aprendizado, talvez ela não seja perfeita, talvez ela não seja diária, mas ela é constante. Então tu separa alguns minutos do teu dia e faz esses exercícios e vai inserindo isso no dia a dia. Então, por exemplo, se tu é uma pessoa que não tem muito tempo no dia para estudar, escolhe uma coisa para te fazer por dia. Então, hoje eu tenho 10 minutos, o que eu vou fazer é ler e entender um post no Instagram. Ok, vai lá e faz isso. No dia seguinte, hoje eu tenho um pouquinho mais de tempo, hoje eu consigo pegar 30 minutos para estudar. Hoje eu vou estudar uma música. Então pega a música e vai estudar. No terceiro dia, eu vou usar para revisar as coisas que eu vi nos outros 2 dias. Então, eu vou pegar todas aquelas expressões e palavras que eu destaquei e vou praticá-las. Vou fazer flashcards, ou eu vou tentar escrever um novo parágrafo usando aquelas expressões. E assim a gente vai aos poucos, e cada vez a gente vai aprendendo e vai aumentando a carga e vai deixando mais difícil. Porém, quanto mais constante a gente fazer as coisas, melhor. Eu sempre falo para meus alunos que é muito normal que a gente enferruje quando a gente está aprendendo uma língua nova. Porque o cérebro demora para tornar aquilo tão automático e tão fácil. Então, a gente precisa manter aquilo constante para não enferrujar. A gente vai indo sempre devagar, aos poucos, e vai aumentando. A gente pegar um dia, passar 5 horas estudando, depois ficar um mês sem estudar mais nada, tu vai chegar no mês seguinte, tu não vai lembrar de nada que tu estudou naquelas 5 horas. Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho devagar e constante. Para finalizar, vou deixar aqui 3 dicas rápidas. Dica número 1, estude inglês com inglês. Mesmo que seja o inglês mais fácil que tu consiga pensar, coisa mais iniciante, não importa. A gente tem que começar de algum lugar. E quanto mais inglês a gente puder estudar em inglês, melhor. Dica número 2, repita as coisas em voz alta. Isso ajuda muito com a confiança e com a fluência. E a dica número 3, aprenda menos, mas melhor. Poucas frases bem entendidas são muito melhores do que muitas frases mal entendidas. Então a gente volta para aquilo que eu falei antes, devagar e sempre. E é isso. Essas foram as minhas dicas de teacher para aprender inglês. E aí, que tal hoje mesmo começar a inserir essas dicas na tua rotina? Deixa aqui nos comentários o que tu costuma fazer no teu dia a dia para praticar inglês. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Tem alguma dúvida? Tem alguma sugestão de ideia para os próximos vídeos? Deixa aqui embaixo nos comentários para mim. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e vai assistir os outros vídeos que eu tenho aqui postado e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Isso ajuda muito o meu canal. Me segue também lá nas outras redes para não perder os meus outros conteúdos. And that's it for today. See you in the next video.